Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Cariri com Dança. Eu que estou voltando com esse quadro depois de 2 semanas sem postar nenhum conteúdo. Os motivos eu expliquei no vídeo da última quinta-feira. Mas eu tô aqui de volta com um novo cenário em uma outra cidade. Eu tô aqui na cidade de Iguatu, onde eu vou estar entrevistando um amigo do coração, que também faz parte da cultura, que faz parte da dança, que é o Dimas Matias. Antes da gente começar, se inscreve no canal, me segue também nas redes sociais, ativa o sininho para que vocês possam estar recebendo o vídeo toda semana. E é isso, gente, bora começar! Então, gente, tô aqui com o Dimas. O Dimas é um amigo de longas datas, é um amigo que eu conheci na época da faculdade, do curso de Educação Física, né? A gente é formado em Educação Física. E conheci ele, como falei, na época da faculdade. A gente chegou a morar junto. O Dimas é um amigo muito querido, que também trabalha com cultura, trabalha com esporte. E hoje ele vai estar falando dessa parte cultural, né? Ele já foi membro de quadrilhas e grupos de quadrilhas aqui na cidade de Iguatu. E ele vai falar um pouco da história dele. O Dimas, que também está candidato a vereador esse ano, né? Ele que eu conheço há muito tempo, antes de pensar em se tornar vereador, se candidatar, sempre lutou pelo esporte, pela cultura, pela educação. E ele agora está com esse projeto de vida que eu vou pedir para que ele explique melhor para vocês e fale um pouco da história dele. Olá, primeiramente agradecer a minha amiga Altalita, de longa data aí essa amizade, né? Como a Altalita já salientou, faço parte aí desse meio cultural, né? Nasci e me criei aí nos grupos juninos desde a escola até os dias de hoje, né? E aceitei esse desafio aí como vereador, né? Estou como candidato, levantando essas bandeiras, né? De esporte, cultura e educação. E a gente sabe que como é difícil trabalhar com cultura, né? Então, assim, comecei a dançar quadrilha muito novinho, ainda na escola. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a se apaixonar pelo que faz, né? Dancei nos festivais que tinha no Colégio Rui Barbosa, né? Para quem não conhece, é uma escola que tinha muito forte com isso, né? A quadrilha escolar. E foi lá que eu nasci culturalmente enquanto quadrilheiro. E aí, terminando esse meu vínculo com a escola, comecei a dançar em grupos juninos da minha cidade, né? Onde cheguei a ser dançarino, cheguei a ser animador. E aí, à medida que a gente vai conhecendo, vivenciando, queria outro desafio e comecei a partir para o lado de jurado, né? Um lado mais técnico das quadrilhas, né? Tradicional, contemporâneo, que hoje tem muito isso, essa guerra que a gente muito vê. E eu acabei, né, ingressando, né, como jurado, né, na FECOAJUST, na época que era a Federação, né, Cearense de Quadrilhas. E lá eu passei 2 anos, né, como jurado. Então, esse é um breve histórico assim, do que eu tenho a falar. E aí, gostaria mais que a Thalita Desenrolasse, né, um aí pouco. para a gente poder... Então, eu vejo muito esse lance da quadrilha como... Na verdade, não é nem que eu vejo, eu não vejo, né? Porque, assim, quando se fala de dança, é como se a quadrilha ela não tivesse encaixada no como é as outras linguagens, né? Eu vejo muito isso. Por exemplo, todo edital de cultura que é voltado para a dança, eu pouco vejo, na verdade eu não vejo, não vou mentir, é uma coisa bem pessoal, eu não vejo que as quadrilhas estão inseridas nesses editais, né? Como dança popular, como uma dança do Nordeste, enfim. Como tem em relação a outras culturas. Por exemplo, hoje eu moro no Cariri, eu sou daqui de Iguatu, mas eu moro no Cariri e eu vejo que os editais lá são bem voltados, não só lá, mas em Fortaleza também, sempre tem uma pauta nos editais voltado para a cultura popular, mas que eu não vejo que a quadrilha está inserida, sabe? E eu pensei em conversar contigo sobre isso, para que tu pudesse falar um pouco sobre essas questões, por que a quadrilha só é vista na época junina. Eu lembro que uma vez eu participei de um evento em Fortaleza, acho que era o Festival Internacional de Dança Fenda-Fó, acho, não lembro, que aí eu vi uma apresentação do Pará, né, do Carimbó, e eu fiquei, nossa, velho, o pessoal do Carimbó, do Pará apresentando, seria tão interessante ver uma quadrilha também numa caixa cênica, num espetáculo, e não só ali em junho, julho, que é o mês junino, né?
E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essas questões. Pronto, eu vou começar falando um pouco sobre os projetos, né, que você citou aí. Geralmente esses projetos, né, que são voltados para os grupos juninos, eles estão à parte de projetos de dança. É assim, lançam um projeto, né, dança, mas aí é um projeto separado para as quadrilhas. Então, assim, que esse projeto ele é a Secult, né, que passa o edital, as quadrilhas se inscrevem e concorrem, né, que é um projeto, se eu não me engano, o valor médio de 18 mil, não sei se já aumentou, mas que não dá para fazer nada hoje no espetáculo, não só de quadrilha, como também em outras áreas. Então, assim, existem esses editais, mas são editais à parte de grupos de dança. É até contraditório, né? Porque é que não está inserido, mas eles preferem colocar os editais para as quadrilhas, diferente de outros editais. Como se fosse um período folclórico, né? Tipo, isso aqui é separado como... Se não fosse dança, sendo que é dança de toda forma, né? Como se fosse um evento cultural só daquele período. Daquele período. Que só pudesse ter recurso naquele período, né? E não funciona assim. A gente sabe que as quadrilhas elas começam a se preparar com um ano de antecedência para chegar no festival, né? E fazer o trabalho, né? E como você falou, o que gira em torno das quadrilhas, né? Diferenciado, porque não é tão visível o making off das quadrilhas, como são em outros espetáculos, né? A gente vê que o antes da quadrilha a gente não visualiza, a gente só quer visualizar a apresentação em si, né? E esse projeto de criação de tema, né? Que todo tem temática, tem indumentária, tem coreografia, então assim, é um projeto que a gente não vê a construção, a gente só vê o pronto, então a gente acha que é muito fácil fazer aquilo, né? E às vezes a gente mesmo acaba não valorizando o trabalho, né, da quadrilha histórico, cultural, né, dentro da sociedade, dentro dos espaços, como você mesmo falou. Queria muito ter visto uma quadrilha naquele momento. E aí valorizou uma cultura de outro estado e não teve uma representação cultural que é tão forte que as quadrilhas no Ceará. Sim. Né? Então, assim, a gente tenta fazer com que o movimento cresça, mas a gente vê que há N bloqueios, assim, sociais. Entre um deles, a gente não entrou nessa parte, mas eu já queria citar, entre um deles é o bloqueio social enquanto achar que o quadrilheiro não faz nada da vida. A gente escuta muito. Vai dançar quadrilha, não tem nada para fazer não. É um vagabundo, dança quadrilha. Ou, não faz nada, vai dança só quadrilha. Então não é assim. Todo mundo que está ali tem uma vida por trás daquilo. Então, eu acho que o pessoal não vê, mas os quadrilheiros geralmente ensaiam após 10 horas da noite, ou começa 9, ou começa 8, porque trabalham o dia todo e ainda vão ensaiar quadrilha. E fora o trabalho social que uma quadrilha faz, de tirar um jovem de uma zona de perigo para estar ali ensaiando e vivendo, e vivenciando a cultura do seu estado. Então, assim, a gente vê muito esse preconceito nesse tipo. Dança quadrilha, é um vagabundo, não faz nada, só dança quadrilha. Então, assim, isso precisa ser desmistificado, quebrado. O pessoal precisa entender a realidade para poder estar falando. Lá, 99% do pessoal que dança quadrilha tem uma rotina de trabalho, família e ainda vai ensaiar quadrilha. Eu vejo muito parecido com a questão que o pessoal fala lá no Cariri em relação ao reisado, né? Porque o reisado, como é uma dança de cultura brincante, o pessoal ainda tem gente que não vê aquilo como uma profissão, vê que é uma galera que está dançando ali ou por diversão, ou, enfim... Desocupados. Exato, e não é bem assim, né? Eu queria que tu falasse em relação a você, assim, a quadrilha daqui do Iguatu, que é o que você conhece, se tem esse interesse dos quadrilheiros de participar desses editais de cultura para dança no geral, e não só no mês de junho, julho, que é o mês de quadrilha. Isso, é muito interessante. O que acontece? O que eu vejo, no geral, né? Tudo tem exceção, mas o que eu vejo aqui, elas só procuram esses editais nos períodos juninos, né? Só procura aquilo naquela época, até porque aqui as quadrilhas são poucas que têm um trabalho ao longo do ano todo, né? Então, assim, para elas se tornam mais interessantes pegar aqueles editais específicos, né? Mas tem outros grupos que procuram pegar editais voltados na área da dança, né? E aí, esses grupos, eles poderiam
concorrer mais a esses editais. Sim. Não focar só nesse projeto de edital, que é somente esse, ao longo do ano, tendo vários editais. Então seria algo mais que falta também a procura dos quadrilheiros por participar dos editais tradicionais, é isso? Eu creio que não é nem a falta de procura, é a falta de conhecimento daqueles editais existem. Ou de existem, ou talvez que eles possam participar. Isso, não sabe se eu posso participar, Sim. se me encaixo naquilo, se não me encaixo, querer eles todos querem, mas aí acho que falta a falta de esclarecimento, né? Eu Sim. posso participar desse edital, desse aqui também. Nossa, eu acho que super rolaria, sabe? Porque assim, quando você vai se inscrever no edital, ele não pergunta se a linguagem é de danças urbanas, se é de balé, você vai só colocar, geralmente, o título do seu trabalho, né? E qual a linguagem, se é teatro, se é dança. E, sabe, era uma das coisas que eu mais tinha curiosidade para saber, porque eu sempre vi... hoje em dia, como você fala, com as quadrilhas estilizadas, tem muita temática interessante, temática política, temática que aborda questões sobre sexualidade. E que eu acho incrível, que eu acho que poderia, assim, como a quadrilha ela é muito gigante, né? O tempo de apresentação... porque poderia, assim, fazer um recorte para que elas participassem como um espetáculo conceitual, assim como é o balé, como é o contemporâneo, como é a dança urbano-contemporânea, porque, assim, o hip-hop, ele também passa por esse processo, sabe? Às vezes, os trabalhos de hip-hop, a galera não participa dos editais porque não se encaixa naquele formato. Acho que não condiz, ou que não pode participar, porque como o hip-hop trabalha com hip-hop show, performance... E eles até poderiam nesse formato performance, mas é como você está falando, eu acho que falta um pouco mais de conhecimento, de saber que você tem o pertencimento de participar. Esse esclarecimento de que, tecnicamente, você está apto a ir atrás daquilo, né? Então, acho que tanto no hip-hop quanto nas quadrilhas, não é nem a falta de interesse, é a falta de não conhecer até onde eu posso ir. Exato. Né? Interessante. E aí é bom que os quadrilheiros, né? Hoje o mundo está muito globalizado, então é muito fácil você chegar a ter informação se eu posso, se eu não posso, né? Acho que... E quando eu digo hip hop é muito parecido, porque assim, da mesma forma que a quadrilha ela é só no mês de junho, o hip hop, para quem conhece hip hop, tem um formato de batalha, né? Inclusive é o formato raiz da cultura hip hop. As danças elas são geralmente formato de batalha, como são nos festivais. Isso. E aí a galera meio que não se inscreve nos editais porque não tem um espetáculo propriamente dito. Mas tem uma performance que eu acho que super caberia. Então, galera do hip hop se inscreve aí nos edital com suas performances. E que é isso, né? É deslocar um pouco desse lugar de zona de conforto para mostrar para a galera, assim, é o meu ponto de vista, tá? Que o hip hop existe para além da batalha, para que a quadrilha existe também para além dos festejos juninos, né? Eu acho que como você fala, eu acho que precisa ter mais conversa, sei lá, políticas públicas que englobem essas linguagens, né, de uma certa forma. E é interessante. E sobre a quadrilha estilizada e a quadrilha raiz, né? As quadrilhas, como eu acabei de falar, elas têm tomado uma proporção gigante, que eu particularmente acho muito interessante, né? Tem tomado, não é nem partidos, mas tem tomado... Eu posso completar. Eu acho que tem tomado um papel político... Exato, é isso mesmo. Né, dentro do nosso meio social que está, assim, gente, deslumbrante, né? E aí eu vou começar falando, e eu pulo para a parte que você me perguntou. Hoje os temas das quadrilhas, elas não se resumem só à cultura nordestina, à cultura de uma cidade, a uma pessoa que tenha feito alguma coisa cultural. Hoje ela vai temas políticos, violência, preconceito, racismo. Então, assim, como a nossa cultura ela tem um poder imenso sobre o meio social que a gente está. Né? E aí falando, a gente vê muito... Quando eu comecei a fazer... Eu saí do lado de dançar para ir para o lado técnico, a gente via muito essa questão, estilizado, contemporâneo, raiz. Então, assim, é uma visão que há um tempo atrás era uma batalha. Gente, qual estilo eu devo usar para que eu possa ganhar os festivais? E hoje é uma visão de que esses estilos, eles não são mais colocados como uma batalha. Eles são colocados como uma visão essencial enquanto meio de quadrilha. Quando a gente fala quadrilha estilizada, o que é que vem na nossa cabeça? É aquela quadrilha que vem com muito brilho. Né? Mas aí quando ela começa a dançar,
ela tem os mesmos passos e coreografias de uma quadrilha raiz. Massa. Então, assim, você vê nesse conceito. Aí aquela quadrilha raiz, que a gente chama que é a quadrilha raiz, é porque ela vem o quê? Com a originalidade da época que a quadrilha começou a existir, né? Que foi noivo, pai casar a filha, coronel, né? A mãe. Então, assim, por que é chamado de quadrilha raiz? Porque naquela época a gente chamava de vestimenta de chita. Era uma vestimenta mais simples, né? Mas a quadrilha, coreografamente, é a mesma estilizada. É a mesma quadrilha que a gente vê com roupa de brilho e a roupa sem brilho. Quando eu falo a mesma, não é questão coreográfica, mas é a mesma essência, o mesmo espírito. O que muda, às vezes, quando a gente fala estilizada contemporânea, ou vai do conceito social da, do presidente da quadrilha, de quem está montando, e às vezes vai do conceito financeiro mesmo. Sim. Porque nem todo mundo tem a condição de fazer a quadrilha estilizada, com brilho, com fogos, com fumaça. Todo aquele glamour, né? E só que aí fica uma coisa tão bonita, porque quem não tem condições consegue chegar à essência da quadrilha do mesmo jeito, da estilizada, da raiz, da contemporânea, porque é quadrilha. Tu pode continuar, fala. Porque assim, a quadrilha junina, o evento junino, ele é mágico porque você consegue identificar que a quadrilha é tudo aquilo que você está vendo com ou sem roupa brilhosa, com ou sem passos lindos, deslumbrantes, que a quadrilha é quadrilha porque estão ali por amor ao que fazem. Então, assim, esse estilizado, esse raiz, hoje, graças a Deus, tem desmistificado, tem quebrado isso aí. Não existe mais isso de quadrilha estilizada, quadrilha raiz, quadrilha, né, quadrilha X. Então, assim, é nesse caminho que ela está tomando, né? Tu falou, já entrou num lance que eu ia até te perguntar, mas que tu já entrou, mas que eu queria que tu especificasse um pouco mais, que é esse lance que tu é hoje em dia jurado, né? Tu tá no corpo de jurado da quadrilha. Como é que funciona? Como é que faz pra você analisar como é a técnica, se é o figurino, o glamour? O processo que a gente passa enquanto jurado, né? Hoje, assim, só recapitulando o que eu falo, hoje eu não estou mais como jurado devido ao tempo, né, devido à correria, tem outras prioridades. Eu, na verdade, passei só apenas 2 anos como jurado. O processo, primeiro, para que a gente é jurado, a gente faz um curso, faz uma capacitação que acontece anualmente, todo ano tem a capacitação, e aí você faz uma prova de seleção para você tirar uma média e ser jurado, né? Então, assim, Dimas, como é que você consegue analisar quadrilha? Então, assim, quando a gente chega na capacitação, a gente fica assim, olhando, pensando assim, gente, como é que eles fazem? Então, não é nem nada diferente do que a gente pensa. Então, a gente começa a entender que, eu vou dar um exemplo, indumentária. Na indumentária da quadrilha, todo mundo acha que só vai tirar 10 aquela que for linda, maravilhosa, espetaculante, cheia de brilho. Não é. Ela vai tirar 10 se ela tiver em conjunto com o seu tema, em conjunto com a quadrilha. Se lá uma peça, ela começar inteira, terminar inteira. Então, assim, não tem nada a ver com o brilho dela. Tem a ver se ela consegue trazer o que a quadrilha quer mostrar. Mas como é que tu sabe disso? Como é que eu como pessoa leiga, eu vou saber que a quadrilha está trazendo um tema e a vestimenta está condizente com o tema? Então, assim, ela consegue mostrar através de vários detalhes. Através de uma flor, através de um detalhezinho. Então, assim, e aí a gente tem uma seleção de critérios, né? A gente começa com o tema, eu vou falar sequenciado não, mas eu vou dizer os que são, né? Tema, indumentária, harmonia, desenvoltura, coreografia. Então, assim, são temas que a gente julga. Bem semelhante aos festivais de dança tradicionais também. Tudo isso conta, né? A temática que a galera tá trazendo pro festival e se os movimentos, a roupa, tá tudo condizendo. É bem semelhante. Isso, assim, a gente que vive no mundo da dança, quando a gente concentra para conversar, é assim que funciona, é assim também que funciona. Só que a nossa vivência de vida, né, os cursos, as capacitações vão nos guiando, né, para que a gente consiga desempenhar o melhor papel possível ali quando a gente está julgando, né? Então, assim, a gente analisa esses temas hoje, né? Antigamente, a menor nota para quadrilha era 5, começava de 5 e até 10. Hoje, a menor nota é um 8, né? E aí vai
À medida que a gente vai aprendendo, vai surgindo coisas novas, mas por que é que mudou? Porque hoje a gente vê que o trabalho das quadrilhas são tão intensas que nem uma quadrilha merece um 5, um 6, um 7. É de 8 para 10. Porque por mais que não saia da maneira esperada, o sacrifício é imenso. Né? Então, a partir dessas capacitações, a gente toma uma outra visão enquanto jurado e a gente vai analisando de forma crítica mesmo. Né? Então, a gente vê o que é harmonia. Aí eu vou aqui bem simples. É tu levantar o chapéu na mesma hora que eu levanto. Assim que a gente chama de sincronia. Isso a gente chama de harmonia. E aí, né, a gente vê questão da indumentária, que eu já citei, temas, né, tudo isso é analisado, harmonia, desenvoltura, é como a quadrilha começa e como ela termina, é aquele momento. Tem início, meio e fim, né? E aí, quando a gente fala, né, nem de simpatia, mas nem de simpatia, a animação da quadrilha, aí a galera hoje confunde muito. Aquela quadrilha, o povo se acabou e vem uma nota X, enquanto aquela outra gritou menos e vem uma nota Y. E hoje a animação não é gritar, é você ver que o quadrilheiro está ali com o coração. Que aquela animação é espontânea. É a expressão. A expressão do brincante, não é eu estar. Não é eu estar gritando, não é? É eu estar lá na expressão, dizendo que eu estou ali por amor, sorrindo, cantando. Né? Então é isso. Então, muito acha que a animação é zoada. Não, sim, não é. Né? E aí, indumentária, que a gente já falou, tema que a gente já falou, harmonia, desenvoltura, isso tudo são temas, né, que entram em julgamento nas quadrilhas. Eu queria fazer uma outra pergunta que é um pouco mais polêmica. Mas eu cobro. Que é um pouco mais polêmica, mas acredito que você vai saber responder com maestria, que é sobre a questão da cultura da quadrilha e hoje o espaço que a quadrilha tem oferecido, não sei nem se essa é a palavra certa, oferecido para pessoas LGBTQI+, né? Porque antigamente quem dançava quadrilha geralmente era associado muito ao cara macho, né, do sertão, e que hoje a galera participa, mas que tem um número gigante de pessoas LGBTQI+, participando de grupos quadrilheiros, e estão lá, tanto como mulher trans, que eu já vi que participaram como noivas, né? Rainhas, e como essa questão, como você vê isso, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Como tudo na vida em relação ao pessoal, ao público LGBTQI+, e eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão. É um tema bem polêmico, né? Aqui, enquanto nossa cidade, de fato, quando as quadrilhas começaram, esse pessoal, para entrar nos espaços, teve uma certa dificuldade, sim. Se a gente dissesse que não teve, a gente seria hipócrita, porque teve. Principalmente os meninos que queriam dançar de mulher. Né? Então, assim, algumas quadrilhas não aceitavam. E com o tempo eles foram conquistando, mostrando que sim, eles são capazes de dançar, seja como homens, seja como mulheres. Então, assim, foi uma conquista. Mas hoje eu falo a nível municipal, né, que é onde eu vivo. Hoje, se você for ver o público LGBTQIA+, é enorme dentro das quadrilhas. Sim, enorme. Né? E, como sempre, com maestria, eles brilham em qualquer espaço que eles estão. Né? E esse preconceito foi quebrado com isso, sabe? Com competência, com respeito, né? Com profissionalismo, assim, imenso que eles tiveram de buscar seu espaço sem estar agredindo ninguém, sem estar brigando com ninguém. Eles conseguiram, com meritocracia deles, enquanto profissionais, enquanto brincantes, enquanto dançarinos, mostrando seu potencial. Então, assim, a batalha deles foi mostrando que eles são capazes. Aqui na região, tu sente que teve no início muito rejeição do público, porque dentro da quadrilha ali, como geralmente às vezes é amigo, tem assim um receio de uma certa parte, de uma galera, mas eu vejo que para o grupo é mais aceito que o público que vai assistir, né? Então tu vê que teve assim no início, tu percebe que teve do público que assistia. Eu vou ser bem mais polêmico do que você. Hoje, logo quando eu comecei a entrar no mundo de jurado, existia preconceito quando o homem dançava de mulher. Como ele seria julgado se ele fosse uma rainha e uma noiva?
Nossa, é Então já complicado. começou daí. Então a gente ficava em rodas de conversa e o pessoal dizia, eu não aceito, alguns outros, eu aceito, eu vou olhar enquanto o papel dele. Então assim, já começa, então aí você vê a luta aqui, já é de lá, dos próprios jurados. Eu já cheguei a presenciar jurados que tiraram notas de brincantes, porque estavam dançando homem de mulher e mulher de homem. Então assim, é uma luta que até no meio técnico ela tem. É complicado, né? Então, Porque o jurado ele tá lá para ver a competência técnica e não o que a pessoa é ou deixa de ser, então né? assim, existia muito ainda esse preconceito de o homem não poder dançar de mulher, a mulher não poder dançar de homem no meio do meio técnico, né, no meio do jurado. Isso há muito tempo. E já com o avanço, já foi bem desmistificado, já muito bem aceito agora. Enquanto público, eu posso te dizer que quando o público via, eles, no primeiro momento, eles tinham aquele impacto, né? Dizer assim, fala aquele homem está dançando de mulher, então fulano está dançando de mulher. E eles deixam e podem, então assim, houve um impacto sim, não tão forte assim, achar, poxa, que feio, que, entendeu? Mas houve impacto, aquela surpresa de, gente, e dá pra dançar com saltar aquele tamanho, aquele menino, quando tá aqui é homem, quando tá na quadrilha é menina, então, né, fica aquele contraponto. Mas, como eu te disse, à medida que eles foram mostrando que são capazes, conquistaram o espaço público, do público, da quadrilha, dos jurados. Então, olha aí o tanto de obstáculo que teve. Que já foi quebrado, né? Isso é para muito poder bom. quebrar. Isso é muito né? bom. E para encerrar, eu queria que tu falasse de uma forma pessoal e de uma forma também como candidato, né? Agora vereador, como você enxerga a quadrilha futuramente, quais os meios que poderiam facilitar para que a quadrilha fosse mais valorizada, que ela tivesse mais espaço, como a gente falou no início, tanto em editais tradicionais como nos festejos juninos. E quais as propostas que tu pensa enquanto um candidato vereador para melhorar isso, pelo menos aqui na região? Pronto, né? Para contemplar assim tudo isso que você falou, por ter vivenciado e por eu saber o tanto que culturalmente os quadrilheiros, os grupos juninos sofrem, né? Eu entrei nessa causa também, né? E eu vejo que uma das saídas mais rápidas é os próprios grupos se fortalecerem enquanto entidade junina. Sim. Hoje a gente vê muito, acho que não só na quadrilha, como você também pode ver. Grupo tal trabalha só, grupo tal trabalha só. Eu falo não é enquanto espetáculo, não. Que sei, claro, que cada grupo vai fazer seu espetáculo. É enquanto a união da classe lutar pelos seus direitos. Ah, entendo. Sim, entendeu? sim. Precisa, pessoal da dança aqui do município, gente, vamos se juntar aqui e lutar pelo que é nosso. Junina, aqui nós temos vários grupos. Vamos aqui, pessoal, criar um movimento junino aqui para fortalecer. Então, assim, eu acho que a primeira política pública, de fato, que a gente tem que correr atrás dentro do nosso município é criar urgentemente um núcleo de cultura do município, para onde a gente, os grupos, as quadrilhas, a dança, o teatro, possa saber aonde ele vai, quem ele procura, como eu posso fazer isso, como eu posso crescer, como o nosso grupo vai ter esse direito, né? E através desse núcleo de cultura possa, enfim, a gente reconhecer o trabalho cultural das quadrilhas, de qualquer entidade cultural, né? E aí fica assim o meu apelo para os quadrilheiros, para o pessoal da cultura, que nós precisamos nos unir e militar pela cultura do nosso município. Só uma dúvida que eu queria tirar contigo. Aqui na cidade do Iguatu existem fóruns de dança, tipo fórum de dança, porque me convidaram para participar do Fórum de Danças Urbanas de Fortaleza. Eu não estou no fórum por causa de trabalhos pessoais, enfim, eu estou com muita coisa de trabalho para fazer e eu não iria dar de conta, né? Mas eu acho muito massa a existência do fórum. E lá tem, né, o de danças urbanas e o de dança no geral, como no Cariri também foi criado recentemente. O Fórum de Dança do Cariri,
né, que é para justamente tratar sobre essas questões. No Cariri ainda não tem um fórum de danças urbanas, mas aí eu queria te perguntar, aqui no Iguatu existe um fórum que abrange essa questão da dança no geral? Porque quando tu fala em se unir, eu vejo muito essa questão do fórum, né? A galera que tem o fórum, tanto lá no Cariri de Dança como em Fortaleza de Danças Urbanas, eles criaram justamente para dialogarem entre si sobre o que eles pretendem, o que eles querem, o que eles almejam e lutar pelos direitos, né? De espaço nos editais, na cultura, da cidade, sabe? E era isso que eu queria te perguntar. Aqui tem algum fórum de dança? Não temos nenhum fórum de dança, não temos nenhum núcleo de cultura, não temos essas ações de política pública voltadas para esse meio. Então, assim, isso enfraquece muito, você acabou de dizer. Sim. Então, assim, é necessário que se pense urgentemente nesse tipo de ações, porque nós sabemos que o movimento só cresce se tiver debate, diálogo, se tiver eventos dentro do município, se tiver luta, se tiver né? cobrança. Se ficar cada um olhando para o seu próprio umbigo, não cresce. Então, assim, é isso que eu vejo. E aí, esse fórum de dança, para quem vai ver esse vídeo, ó, é até uma dica para o nosso município. Vamos criar um fórum de dança, vamos criar cooperativas juninas, cooperativas teatrais, vamos criar isso, gente. Vamos se fortalecer, vamos lutar pelo que é nosso de direito. Não é favor, é obrigação. Então, assim, hoje os grupos juninos, os movimentos culturais, eles vivem de favor. Nossa, muito triste. Tem que estar indo numa secretaria ou em fulano, ou em ciclano, tá pedindo um favor para conseguir se manter. Eu acho que isso já chega. Sim, total. A gente faz um trabalho tão bonito dentro da social sozinho. Então imagina se a gente se fortalecer e lutar e bater no que é nosso de direito. E Iguatu tem uma força na dança muito grande, né? Que Sim. Precisa ser valorizada. Eu tenho vários amigos que são das danças urbanas, contemporâneas, que desenvolvem trabalhos belíssimos, mas que é que você está falando, estão ali lutando sozinhos para conseguir espaço. E Iguatu já é uma cidade grande, uma cidade bonita, que acho que está mais que na hora de criar espaço e, como você falou, políticas públicas para essa galera da cultura, né? Isso, né? Então, assim, encerrando aqui, eu deixo aqui meu agradecimento ao Thalita por esse espaço, porque é muito bom quando a gente fala do que a gente gosta e que a gente vivencia. Sim. Porque sai naturalmente, você vai falando e às vezes você fica assim emocionado porque é uma coisa que você luta tanto para que melhore, né? E a gente só quer que realmente a gente consiga essa política pública que garanta esse direito tão forte à cultura, aos grupos juninos, a toda essa área cultural que a gente sabe que infelizmente Sim. não é prioridade dos municípios. Mas tanto eles soubessem que se fosse prioridade, tanto de casos de suicídios que estariam diminuindo, né? Pessoas que em vez de estarem para um grupo de dança estão indo para o grupo do crime, estariam demais. diminuindo. Então assim, gente, vamos pensar grande. Vamos achar que esporte não é prioridade, que cultura não é prioridade. Para com isso. Hoje, cultura, esporte, todas essas ações sociais são prioridades assim que a gente sabe o tanto que isso salva vidas, né? Então, no mais, só agradecer aqui. Não, eu que agradeço demais, né, por ter falado contigo. Já era um desejo que eu tinha de muito tempo, porque, como eu falei, eu e Dimas, a gente já morou junto, né? E a gente sempre lutou junto, na verdade, né? Eu vi muito Dimas lutando pelo esporte também, pelo esse lance da quadrilha. E eu, quando criei o Cariri com Dança, ele ia ser o primeiro entrevistado, só que aconteceram algumas coisas e acabou não rolando. Mas que eu agradeço demais sua participação, sabe? Então é isso, galera. O vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que você ganhe, né, como vereador, porque eu sei que se você ganhar vai ter muita mudança aqui nessa cidade. E é isso, gente. Muito obrigado. O vídeo ele vai sair um pouquinho longo porque o papo foi bom, né? Então compartilha esse vídeo com quem é quadrilheiro, compartilha com os amigos que você sabe que é da dança, que gosta de dançar, com a galera que tem curiosidade de saber como é que funciona a quadrilha. E é isso, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, como eu pedi lá no comecinho, então se inscreve agora, ativa o sininho. E é isso, eu aguardo vocês na próxima quinta-feira com mais um Cariri com Dança. Tchau!